paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs em Cristo e todos aqueles que vão me ouvir. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês, que é a 1 de Pedro, capítulo 3, de verso 8 a 22. Mas, como é o costume, eu vou orar primeiro, depois vou partilhar essa palavra. Pai amado, antes de mais nada, vim pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, por ações, porque nós todos os dias pecamos, até por pensamentos. Por isso eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelos meus pecados também. E quero-te agradecer por seres o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra e do mar e de tudo que nele existe. Obrigada pela força que tens me dado para continuar a partilhar a tua palavra com os meus irmãos, aquilo que falas ao meu coração, também possa falar aos corações dos meus irmãos em Cristo e de todos aqueles também que vão ouvir. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito Santo me use, Senhor, somente para a tua honra e glória. Não para glorificar o meu nome, mas para glorificar somente o teu nome. Não me deixa falar em carne, mas em espírito, Senhor. Usa a minha boca, Pai. Que essa palavra seja uma palavra de aconselhamento. Não levem como condenação, mas que os meus irmãos não levem como condenação, mas sim como exortação, porque nós todos falhamos. E eu oro para que, Senhor, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, possa nos fazer refletir, possa nos fortalecer, possa mudar o nosso caráter, nos dar sabedoria como agir ao viver neste mundo. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Amém. Bem, eu vou ler 1 de Pedro, capítulo 3, de verso 8 a 22. Finalmente, sedes todos do mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei porque para isto fostes chamados, a fim de receberes a bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, resfreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busca a paz e siga. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Ora, quem é que vos fará mal se for geloso do bem? Mas ainda que venhais padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temeis as suas ameaças, não vos perturbeis. Antes santificais Cristo como o Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão o temor de todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendes uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que vos blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Melhor é que padeceis fazendo o bem, se é da vontade, ou seja, se a vontade de Deus é assim o quer, do que fazer o mal. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutros tempos, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nelas poucas almas se salvaram através da água, isto é, 8, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é despojamento de imundice da carne, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está à direita de Deus, tendo subido aos céus, e ele estão sujeitos os anjos e as autoridades e as potestades. Bem, o que é que Paulo nos adverte? Pedro nos adverte aqui sobre o tema que é sobre o sofrimento na prática do bem, né? Nós sabemos que quando nós praticamos o bem, nós somos perseguidos, especialmente nós os cristãos, né? Paulo adverte aqui para nós temos o mesmo sentimento. Pedro, temos o mesmo sentimento, compassivos e cheios de amor, fraternal, misericordiosos e humildes. Ou seja, para nós sermos humildes, isto tem a ver mais ou menos com os frutos do Espírito que o Paulo mencionou, também noutra passagem. Faz-nos lembrar essa ilustração, desse exemplo que o Paulo falou sobre os frutos do Espírito, que é amor, mansidão, domínio próprio, etc. Mais coisas que tem também em relação àquele tema. Mas Pedro nos adverte para que nós temos o mesmo sentimento compassivo, cheios de amor e fraternal, para sermos misericordiosos e humildes.
para nós não pagarmos o mal por mal, nem por injúria, mas para nós bendizemos, ou seja, ele diz para nós vivemos no mesmo sentimento, sermos compassivos, cheios de amor, e misericordiosos e humildes. Ou seja, se alguém nos faz mal, nos persegue, para nós não pagarmos com a mesma moeda. É isso. Não, por exemplo, se alguém nos insulta, nós também não vamos insultar. Se alguém vem com provocações, nós não vamos também fazer a mesma coisa que a outra pessoa nos fez. O que é que nós vamos fazer? A gente vai orar por essa pessoa, a gente vai interceder por essa pessoa, a gente não vai amaldiçoar, a gente vai abençoar essa pessoa, não vai amaldiçoar essa pessoa. Ou seja, não vamos pagar com a mesma moeda, mas, como ele diz, pelo contrário, bendizei, porque para isto nós fomos chamados, para nós recebermos a bênção por herança que Deus nos quer atribuída por Deus para nós não pagar o mal com o mal. Eu sei que é tudo muito bonito, né? É tudo muito bonito, nós sabemos disso, mas para nós pormos isso em prática. Eu sei que muitas das vezes vem situações que às vezes também pode ser aprovação, né? Vem situações mesmo, provocações. Nós sabemos que às vezes somos perseguidos no trabalho, entre os irmãos, em qualquer parte do mundo. O Pedro dá esse exemplo para eles, quando eles também pregavam a verdadeira inveja, pregavam sobre Cristo. Havia muitos que eram contra eles, mas eles não pagavam com a mesma moeda, não reagiam da mesma maneira, mas sempre mansos, com amor, com misericórdia, humildade. Não retribuiu o mal com o mal, mas o mal com o bem. É isso que o Pedro deixa aqui, que nos adverte como cristãos, uma chamada aos nossos cristãos, e para que nós não tenhamos essa atitude, mas para nós fazermos a vontade de Deus, aquilo que Deus, temos o exemplo de Cristo, como por exemplo Jesus também era perseguido, foi perseguido pelos fariseus, porque ele falava a verdade, e por causa do evangelho ele falava a verdade, ele não pagou o mal com o mal, mesmo ele podia desistir de nós, não ir à cruz, mas ele não fez isso. Ele agiu, ele foi o maior exemplo. Jesus foi o maior exemplo para todos nós. Foi humilde, manso, não pagou o mal com o mal, mas com esse amor que ele teve por nós, ele não desistiu, perdoou os nossos pecados, mesmo a gente não merecendo, perdoou, não desistiu de ir à cruz, porque eu sei que havia situações que poderiam ser um tropeço para a caminhada, para Jesus, para o propósito que Jesus tinha o propósito que Jesus tinha na vida dele, que era entregar a sua vida por nós. Ele teve muitas situações que ele poderia não desistir do chamado que ele tem, mas ele continuou firme, não pagou o mal com o mal, não entregou mesmo a sua vida por nós, perdoou os nossos pecados, entregando a sua vida por nós. Tinha misericórdia e compaixão por nós. Então Pedro nos adverte aqui para nós sermos misericordiosos, humildes, cheios de amor. Eu sei que não é fácil, porque às vezes vem mesmo situações, mesmo que a gente fica com raiva, mas não. O que é que a gente deve fazer? Orar a Deus, não amaldiçoar essa pessoa, perdoar, porque nós também somos pecadores. Até mesmo ele diz assim que eu vou ler. Pelo contrário, bendizeis, porque para isto fostes chamados, a fim de receberes a bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, resfreia a sua língua do mal. Outra coisa, por exemplo, quando nós estamos chateados, a gente tem tendência a murmurar, que é pecado, ou mesmo difamar a pessoa, porque a gente quer desabafar, mas não, em vez de a gente buscar a Deus para nos ajudar a perdoar, para nos ajudar a amar ao próximo, não é? Porque é isso que Deus quer, a vontade dele, não fazer a nossa vontade, mas amar ao próximo, mesmo aqueles que nos humilham, mesmo aqueles que nos ferem. Então, e também ele nos aconselha para nós afastarmos do mal e fazer o bem. Devemos afastar daquilo que nos faz pecar também, né? Sabemos que aquilo vai nos fazer mal, sabemos que aquilo vai nos fazer praticar o mal, então a gente não vai fazer. O que é que a gente faz? Porque quando Jesus foi entregue à cruz, quando Jesus foi blasfemado, quando Jesus foi acusado, ele ficou calado, para nós sermos como uma ovelha calada. Ele não fez nada. Ele só disse: Pai, perdoa-lhes. Quando ele fez, eles não sabem o que fazem. Ele não pagou o mal com o mal. Ele também pede aconselha para nós não pagarmos com a mesma moeda. Por exemplo, alguém
que nos manda alguma coisa ou fala alguma coisa para nos ferir, para nos magoar, ou mesmo as perseguições num trabalho, alguém que quer nos prejudicar no trabalho. A gente não vai tirar satisfação. O que é que a gente faz? A gente tem tendência a fazer isso porque aquilo que a nossa carne nos pede para fazer, a gente tem que recuar atrás e pensar, não agir com cabeça quente, porque eu sei que o inimigo vem e usa situações porque ele sabe, especialmente quando Deus tem um propósito para a nossa vida, ele vai enviar muitas situações, vai enviar pessoas, vai enviar perseguições. Por quê? Por causa do propósito que Deus tem para nós. Então, ele diz para nós, temos sermos misericordiosos, humilde, não pagar o mal com o mal, afastar, ou seja, que os nossos lábios não falem engano, para nós afastarmos também do mal e fazer o bem, praticar o bem. Afastar daquilo que vai ser um tropeço para a nossa caminhada com Cristo, evitar ouvir, ver coisas que não edifica a nossa caminhada com Deus. Se aquele que nos fez mal, a gente não vai pagar o mal com o mal. A gente vai continuar a amar essa pessoa. E se um dia ela estiver numa situação, se essa pessoa estiver numa situação difícil, a gente vai ajudar essa pessoa, não vai desprezar a pessoa, se a pessoa precisa de ajuda, né? Você vai ajudar, mas a gente tem que afastar daquilo que vai nos fazer pecar. Aquilo que vai nos fazer pecar. Vamos ter que afastar das más conversações, vamos ter que afastar, ou seja, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer. Ele diz, aparta-se do mal e faça o bem, busca a paz, tenta ficar em paz com todos, ou tenta evitar coisas que vai magoar a outra pessoa, ou insultos. Se a pessoa insultou, ok, pronto, se a pessoa me insultou, ok, estou a dar um exemplo, né? Insultou, a gente não vai insultar também. Se a pessoa tentou te prejudicar no trabalho, você não vai prejudicar. Se o irmão falou alguma coisa para te ferir com a intenção de ferir, tu também não vais fazer o mesmo. Falar alguma coisa ou ferir, ou mandou alguma coisa com a intenção para ferir, não. O que é que vai? Espera aí. O que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Jesus não respondeu nada quando ele foi acusado, bofeteado, falando. Foi como uma ovelha calada. Quando ele foi à cruz, as acusações, ele ficou como uma ovelha calada. Às vezes é melhor ficar em silêncio, orar, interceder, nunca desejar mal, abençoar aqueles que nos fazem mal. E aqueles que nos fazem mal é abençoar, orar, sempre estar em paz, para estarmos em paz com todos. É isso que Deus diz. Para que nossos lábios não falem o engano, mas para nós apartarmos do mal e fazer o bem. Buscar a paz, para nós seguirmos a paz. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem mal. Porque nós não precisamos fazer o mal, nós fomos chamados para praticar o bem, para fazer o bem, não para ferir, não para humilhar ou maltratar o próximo, mas é amar, desejar o melhor, orar uns pelos outros, ter o mesmo pensamento, olhar que também sermos piedosos, querer o bem do próximo, não desejar o mal, que a pessoa fique mal, mas querer o bem do próximo. É isso. Então, você que é a vontade de Deus, nós praticamos o bem. Ora, quem vos fará mal, ele até diz, mesmo, ele faz Pedro diz, ora, quem é que vos fará mal se for geloso do bem? Ele faz essa questão, quem for geloso? E mas ainda mesmo que venhamos a padecer por causa da justiça, até às vezes também passamos por a injustiça, sermos sinceros e fomos acusados de alguma coisa que não fizemos, mesmo que temos que passar por aquilo, ao mesmo quando somos perseguidos por falarmos a verdade. Deus diz, mas ainda que venhas padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as suas ameaças, não vos perturbeis. Ele diz, nós, mesmo que somos ameaçados, perseguidos por causa do nome de Cristo, para nós não tememos, para nós a nossa confiança tem que estar em Deus, porque Jesus é a nossa rocha. Tem que estar confiante, entregar tudo na mão de Deus. Não pagar o mal com o mal, mas entregar na mão de Deus, não fazer justiça. Porque quem vai julgar é Deus. Ele conhece o íntimo do nosso coração, a intenção. Ele conhece
se aquilo que nós fazemos é de boa intenção ou má intenção, Ele conhece tudo o que nós pensamos e Ele vê tudo o que nós fazemos. É isso que nós temos de ter em mente, e com essa intenção do nosso coração, temos que ter em mente que Deus vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê tudo o que é que nós fazemos, se nós estamos a ter essa atitude com boa intenção, se nós estamos a mandar alguma coisa para alguém, ou ajudar com boa intenção, ou para receber a glória, ou para ser reconhecido, ou para prejudicar a pessoa, não, ou para ferir o irmão. Deus sabe toda a intenção do nosso coração. Então, ele diz para nós não tememos as ameaças, não, para nós não nos perturbarmos, ou seja, não vos perturbeis. Antes, santificais em Cristo como Senhor em vosso coração. Devemos nos santificar, afastar daquilo que nos faz pecar, tentar não ouvir coisas que vão nos fazer pecar, ouvir... A maldade às vezes vem no nosso coração, dependendo daquilo que a gente vê e daquilo que ouvimos. Porque aqui o inimigo às vezes usa situações para minar o nosso coração, porque sabe o nosso ponto fraco. Então, temos que pedir sabedoria a Deus. Eu sei que não é fácil, porque eu sei que quando há uma situação, a gente vai querer pagar com a mesma moeda, mas às vezes nós temos para espera e temos que pensar, será que Deus, isso que eu estou a fazer é a prova de Deus? E aí temos que fazer essa pergunta. Eu sei que não é fácil, também serve para mim, isso é como serve para vocês. Então, o que é que nós temos que fazer para nós não fazermos magoar ninguém, não fazer mal ao próximo? Evitar ouvir e ver coisas, ou mesmo participar em más conversações, ou ver coisas que nos não vai edificar mesmo nós na nossa caminhada com Cristo. Pode ser um tropeço para nossas vidas, para a nossa caminhada com Cristo, ou para o propósito que Deus tem para nós. Então, ele diz, antes santificais Cristo como o Senhor o vosso coração, santificai em Cristo como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder. Ou seja, mesmo aqueles que nos vêm nos confrontar, depois de tudo que estão a fazer, tu não fazes nada, vou dar um exemplo, não fazes nada, essa justiça estão a fazer contigo no trabalho, chamam-te, insultam-te, tu não vais fazer o mesmo, mesmo que não vais fazer o mesmo. Eu disse, como é que é possível? Depois de tudo, tu continuas assim. Continuas assim, com essa perseguição toda. Como é que podes estar nessa paz? Então, porque aqui diz, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que é que vocês ainda estão felizes, estão com essa esperança toda? Porque é Jesus, porque mesmo que venham questionar isso, por que ainda estás nessa paz, nessa mansidão? Porque Jesus está no controle de tudo. Ele é que nos fortalece. Então eles vão responder com mansidão qualquer. Vão perguntar, mas por que essa confiança? As pessoas vão ficar até admiradas. Como é que a pessoa está assim? Essa confiança, eles vão questionar e eles vão responder com mansidão. Porque diz assim, tendo uma boa consciência... Desculpa, eu sou interromper. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Porque essa esperança, temos de estar sempre preparados, entregar tudo aquilo que acontece, as perseguições, tudo aquilo que acontece nas mãos de Deus, continuar a fazer o bem, mesmo não maltratar as pessoas, e fazer isso tudo, aquilo que Deus quer que seja feito. E as pessoas vão ficar admiradas. E isso, as nossas atitudes é que vai fazer com que a gente ganhemos as almas para Jesus. Isso conta muito. É isso. Então, como é que eu vou ler aqui? Sim, é isso. Tendo de uma boa consciência para que naquilo que falam de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que falam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque vão ficar confundidos aqueles que blasfema, que falam mal de nós, que são malfeitores, ou seja, eles ficarão confundidos. Vou dar um exemplo de alguém, por exemplo, vou dar um exemplo de alguém que trabalha, né, que essa pessoa prejudicou no trabalho, e mesmo essa pessoa que foi prejudicada ainda disse, precisa de ajuda, irmã, precisa de uma ajuda, eu estou aqui para ajudar. A pessoa até vai ficar admirada. Como é que depois do mal que eu estou a fazer, essa pessoa ainda está-me a tratar tão bem assim? A pessoa fica... Então, por isso eu peguei esse exemplo, porque aqui diz que tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo.
com essa atitude, eles vão ficar confundidos. Então eu mandei uma coisa para insultar essa pessoa e ela não mandou de volta, não também me insultou. A consciência dessa pessoa vai pesar e ela vai pensar, mas espera aí, essa pessoa própria que ainda vem vai se sentir tão mal por esse comportamento, até às vezes pode acontecer essa pessoa pedir desculpa. É um exemplo. Então, as nossas atitudes é que vai fazer com que as pessoas sejam tocadas. Se elas verem Cristo em nós, isso conta muito. Eu sei que não é fácil, eu sei que quando vem situações mesmo, provocações, a gente também vai querer dar o troco. Todos nós passamos por isso. Mas aqui Deus, na palavra de Deus, Pedro nos adverte sobre isso. Como é que um cristão deve se comportar e que nós devemos fazer a vontade de Deus, nós devemos ser mansos e humildes e misericordiosos. Quando nos fazem mal, a gente deve orar pelas pessoas, não desejar mal para elas, mas abençoá-las. É isso, bendizei-as. É isso. E nós devemos afastar do mal, de falar enganosamente e para fazer somente a vontade de Deus. É isso. Porque ele diz assim, melhor é que padeceis fazendo o bem, tendo Deus assim o quer, porque é da vontade, porque é da vontade de Deus que assim o quer, que a gente fazemos o bem, não o mal, porque nós fomos chamados para isso. Pois Cristo padeceu, porque aqui ele diz, pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados e justos pelos injustos. Ele foi justo, ele não tinha pecado, mas fez pecado por nós. Foi blasfemado, foi maltratado, foi humilhado, foi traído, mas ainda assim não desistiu de nós. Ele poderia ter desistido depois de tudo que ele passou, mas ele ainda mesmo assim entregou sua vida por nós, padeceu, não desistiu por causa do seu amor incondicional. Ele é um bom exemplo para nós cristãos. Ele deixou esse exemplo para nós cristãos, para levar-nos a Deus. É isso. Porque as nossas atitudes é que vai fazer com que levar as pessoas a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas foi vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos que estavam em prisão. Ou seja, aqui depois diz, os quais noutros tempos foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca. Nelas poucas almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo os salva, o qual não é despojamento da imundice da carne, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que esta é a direita de Deus. Tendo subido o céu, a ele estão sujeitos os anjos e autoridades e a potestades. Eu vou explicar a última parte que diz assim, ou seja, como eu li sobre os quais noutros tempos foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam os dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nelas poucas almas se salvaram através da água, que também por agora, por uma verdadeira figura do batismo. Ou seja, vou explicar assim sobre o batismo salva, o qual não é despojamento da imundice da carne, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que é que isso quer dizer? Que é uma representação daquilo da arca tipífica, ou seja, o batismo da água nos salva. Isto é através da água do batismo que somos salvos do pecado, que invade o mundo como um dilúvio, não de facto sinal exterior, do lado exterior puro, mas a graça interior, uma consciência divina de que tanto nós quanto as nossas ações são aceites por meio daquele que morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. As nossas atitudes, as nossas ações, isso é que nós devemos ter uma boa consciência perante Deus. Mas a graça interior é o nosso interior. Deus vai ver o nosso interior, uma consciência divina de que faz tanto nós quanto as nossas ações, ou seja, as nossas ações se serão aceitas por aquele que morreu na cruz de Calvário por nós. As nossas atitudes, as nossas ações é que vai contar como é que a gente procedeu aqui na Terra. Todos nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós pensamos e da maneira como nós agimos. O que eu
também quero deixar aqui aos irmãos, né? Que eu também senti dizer isso, mesmo de manhã senti mesmo dizer, né? Eu espero que vocês tenham entendido aquilo que eu falei, mas também serve também de uma chamada de atenção para mim e também para todos que vão vir, né? Porque todos nós somos pecadores, temos a tendência, quando alguém nos faz mal, a gente vai querer também dar o troco, mas não é certo aos olhos de Deus, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós amemos uns aos outros, que pratiquemos o bem, mesmo não pagar o mal com o mal, para nós afastarmos daquilo que nos vai tirar da presença de Deus, que vai nos fazer pecar, para nós nos afastar também daquilo que vai nos fazer pecar. Eu quero deixar aqui também um conselho aos irmãos, né? Porque nós todos passamos por isso, temos de entender, porque o inimigo sabe as nossas fraquezas e ele usa situações mesmo para nos fazer pecar, para nós estarmos longe da presença de Deus. Por exemplo, quando nós estamos a partilhar uma palavra de Deus, ou algum versículo bíblico, ou um vídeo, uma pregação, ou, não vou dizer pregação, mas mais ou menos frases bíblicas, ou que não usem como fosse uma indireta para alguém. Não, é errado. Deus não se agrada disso. Nós temos que nós temos que enviar isto com a motivação certa, com a motivação que Deus quer que a gente faça. Não use as coisas de Deus para ferir alguém. Não é certo. Isso serve também para mim, para todos nós. Não é certo usar palavras bíblicas para mandar em direto. Não é assim. Então, nós não estamos a fazer com o propósito que Deus quer. Nós temos que fazer com o propósito que Deus... Não com o nosso propósito, mas com o propósito que Deus quer. Com a intenção certa. Porque isso, quando nós estamos a mandar com a intenção certa, partilhar um versículo bíblico com a intenção certa, ou alguma outra coisa com a intenção certa, de acordo com a vontade de Deus, nós estamos a mandar para edificar. Se for para edificar, aquilo vai ter um efeito, porque a intenção é boa, aquilo vai ter um efeito, aquilo vai tocar na pessoa. Mas quando é com má intenção, com mau espírito, aquilo não vai tocar no coração da pessoa. Nós temos que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. E a palavra de Deus nós temos que ter cuidado, é uma coisa séria. Então não vamos usar as coisas de Deus, as coisas santas, de propósito para ferir o próximo. Não é certo. É uma chamada de atenção também para mim e também uma chamada de atenção para todos nós. Eu quero deixar esse conselho porque eu fui mesmo tocada para falar isso. E olha, espero que vocês tenham percebido o que eu falei, que isso também vocês possam refletir sobre o que eu partilhei com vocês, né? Porque todos os dias estamos a aprender. Quem nos dá a sabedoria é Deus. A sabedoria não vem de nós, vem do alto. Nós só somos um vaso usado para levar o evangelho a todas as pessoas. Mas se vocês quiserem ler, vou dar qual é o versículo para vocês lerem, que é 1 de Pedro, capítulo 3, do verso 8 a 22. É isso que eu deixo aqui para vocês hoje. Que seja uma bênção para vocês. Espero que tenham entendido e tenham um bom fim de semana na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.